Olá, eu quero gravar um vídeo tentando fazer uma breve exposição da visão de mundo, da cosmovisão que Farias Brito tinha da sociedade. Analisando os 3 livros dele, tomo 1, tomo 2, tomo 3, são 3 volumes, mas na verdade são 4 livros aqui, fora os outros 3 que eu tenho em PDF, que é o Mundo Interior e etc. O último livro dele foi O Mundo Interior. Então, totalizando 7, digamos, livros que ele publicou, e tem uns contos filosóficos também, contos modernos e etc. Bah, vamos lá. Analisando aqui, relendo esta obra, principalmente essa finalidade, conhecida como Finalidade do Mundo, 1, 2 e 3, no volume 2 me chamou a atenção, nesta releitura que eu fiz, a visão que ele tem sobre a sociedade. E eu quero aqui deixar registrado neste vídeo o que Farias Brito pensa do que ele analisa, a crítica que ele faz, o que é na concepção britiniana uma sociedade ideal, porque ele tinha esse lado, digamos assim, romântico da humanidade. Ele acreditava que poderia haver uma solução para os problemas humanos. Bom, esta é a visão dele. Eu não vou aqui posicionar a minha concepção, porque a ideia aqui na biografia é expor o pensamento do autor. Então a minha concepção tem que ser intencionalista. O que significa? É eu tentar transmitir a intenção do autor nas suas obras, não a minha concepção, não a minha interpretação, embora eu não concorde em alguns aspectos. Mas eu quero aqui, ele fala aqui na Finalidade do Mundo, volume 2, na página 41, olha só, inclusive o nome é Meu Ponto de Vista, o título, capítulo 4. É uma verdade incontestável que ele diz. No estado atual da civilização, no estado atual da civilização domina a mais feroz injustiça. Claro, é o que ele analisou no século XIX. O materialismo definitivamente estabeleceu o seu domínio, porque ele era um voraz confrontador do materialismo na época dele, em que era vigente pensamento de Darwin, positivismo, etc. e companhia. Olha só o que ele pensa, isto é muito atual. A crítica que Farias Brito faz, o que ele analisa, como é real para hoje, como é atual para hoje. Por isso que esse grande filósofo e pensador tem de ser estudado, tem de academias, departamentos de filosofias, necessitam se debruçarem sobre as obras de Farias Brito. Olha só o que ele fala. O homem vale somente na proporção do que possui. E na família, o amor, no Estado, a justiça, na humanidade, a moral, é mais do que isso. A indagação da verdade, o sentimento da dignidade e até nas diferentes religiões, o exercício do próprio culto, tudo é regulado exclusivamente pelo interesse. Olha, em todos os âmbitos, na família, na igreja, que ele fala que ele abrange em todos os aspectos, onde o materialismo estendeu os seus tentáculos. Impressionante. É o que vemos hoje, será? Com as ideologias marxistas, materialistas, com essa cultura marxista. Olha só. Olha o que ele analisa na época. É importante a gente saber sempre o contexto. Sempre o contexto. No século XIX, estava ocorrendo o surgimento das ferrovias, o boom da Revolução Industrial, enfim, fábricas, indústrias estavam sendo construídas. Então era o início de toda da Revolução Industrial, estava a todo vapor, parafraseando a ferrovia, o trem a vapor. Então, eu quero dizer aqui, olha o que ele fala. Outros são reduzidos a trabalhar como máquinas. Olha o que ele analisa.
para poderem sustentar a si e os seus. E nesse trabalho insano a que são obrigados na indústria dos capitalistas, nem sequer dispõem de tempo para extasiar-se também diante das maravilhas da natureza. Ou seja, o que ele quis dizer é que o capitalismo, naquela concepção da época, que estava em formato, digamos assim, embrionário, estava iniciando, né? Não tinha leis trabalhistas, direito do trabalhador, não tinha tudo isso, saúde mental, psicólogo para conversar com... Não tinha essa. O trabalhador era literalmente um escravo moderno e era explorado ao máximo, porque a produção tinha que funcionar 24 horas. Então aquele trabalhador não tinha tempo para contemplar, para pensar, para refletir, para, sabe, usar a imaginação. Não tinha esse tempo. O negócio ele tinha que trabalhar para sobreviver. Ele até fala aqui, ó, tornam-se por fim insensíveis aos gozos da arte, à inspiração. Realmente, isso não existia para a pessoa, para o trabalhador comum. Ele tinha que entrar na fábrica e ganhar dinheiro para se sustentar, sobreviver e a sua família. É o que ele fala. Outros nem sequer encontravam trabalho. Isto aqueles que conseguiam trabalhar. Ele até fala que ele analisa. E aqueles que nem encontravam trabalho viviam em estado de mendicância, de miséria. Mendigos começaram a surgir nessa época nas zonas urbanas, né? Aí ele analisa, pensa, todo este contexto social em que ele se encontrava, mas é importante eu deixar claro aqui, Farias Brito, se você ler, estudar, analisar como um todo, tanto a vida e a obra de Farias Brito, ele não era um socialista aos moldes marxistas. O tipo de socialismo, de pensamento ideológico dele era, digamos assim, ingênuo até, puro, era verdadeiro. Na legítima concepção do termo. Ele tinha este espírito pela busca da verdade, um sentimento de justiça verdadeiro, justiça social, não com esse discurso atual, moderno, que é só bravata. Ele tinha realmente um desejo por uma sociedade mais justa, uma sociedade igualitária. Mas ele até explica para que, acredito que ele era tão fora da curva, esse Farias Brito, acho que ele até pensou que a obra dele seria póstuma, que pessoas iriam ler os seus escritos, as suas análises, os seus estudos. Então ele até escreveu de uma forma para que não interpretasse ele sob uma concepção socialista marxista. Ele até fala aqui, ó, uma reforma, pois, se faz necessária. Aí ele diz aqui, mas isto é o que só deve e só pode ser feito em nome de um grande princípio, não como querem os socialistas. Isso aqui é importante. Veja como ele já tinha esse discernimento, que é um tipo de reforma não das revoluções, não que aconteceu em 1917. Olha que este livro aqui é bem antes da Revolução Russa, mas com certeza já havia todo um movimento, um pensamento revolucionário acontecendo na época, tanto que ele cita Bakunin aqui, que é um revolucionário russo. Aí ele fala o tipo de reforma que precisa ser feita. Ó. Na mente de Farias Brito, um grande ideal moral capaz de regenerar o mundo. Então, o socialismo britiniano parte do pressuposto de um princípio supremo, que é uma grande ideia moral, capaz de atingir todo o consciente, o inconsciente, consciente e coletivo. Um arquétipo universal, em que todos teriam uma consciência desse grande princípio, deste grande ideal, desta grande moral. Este é o pensamento socialista de Farias Brito.
Olha o que ele fala aqui, ó. É o que não compreendem os socialistas. Olha só o que ele fala, que é por isso que a obra dele não é aceita nos meios acadêmicos que são dominados pelo pensamento de esquerda, né? Pelo pensamento marxista, pelo pensamento progressista. Em suma, muito pelo pensamento comunista ideológico. Então, uma pessoa que tem uma mentalidade socialista aos moldes marxista, lê isto aqui não vai concordar com, certamente, tá? Essa obra aqui não interessa para nós, né? Ele fala aqui, ó, não, vou repetir aqui, ó, não da forma dos socialistas, que dizem que é necessário, pois, que tomemos a força. Então ele era contra a revolução socialista que acontece por meio da violência, da tomada do poder, da força e que, consequentemente, isto resulta-se em ditadura. Vide aí as grandes ditaduras em Cuba, em países da África, veja aí Rússia e etc. União Soviética, Stalin, não precisa dizer nada, né? Porque é a lógica do interesse, é a lógica do materialismo. Então, socialismo fundamentado no materialismo não consegue realizar uma reforma, não uma revolução. Ele pensa em uma reforma social verdadeira. Ele fala aqui, ó. É preciso partir do mais alto e submeter a exame mais profundo a verdadeira significação da natureza humana. Veja, gente, então ele entendeu. Ele entendeu que a solução não parte das características humanas, dos nossos defeitos, dos nossos ideais, das nossas capacidades. Porque ele entendia, Farias Brito entendia, porque se fosse uma ideia partindo do ser humano para a sociedade, dá errado, dá merda. Não pode dar certo, nunca vai dar. Então tem que partir de um transcendente, não de um imanente. De um transcendente que é Deus. Que é a ordem suprema, que é o grande princípio. Está claro aqui na obra dele. Então, aqueles que são socialistas, materialistas, ateus, que ignoram o transcendente, vai bater de cara aqui com esse cidadão, ó, Farias Brito. Pode ter certeza que ele diz aqui ainda, ó. Ele fala aqui, olha, eu recomendo que você leia, que eu não vou ler tudo não, porque só isso aqui, só essas paginazinhas aqui daria mais de 2 horas de vídeo. Mas eu vou ler uma parte aqui, ó. A visão dele, socialista. Ele fala, ele critica o acúmulo de riqueza, as grandes fortunas reduzidas a poucas pessoas. Eu não vou ler porque senão o vídeo demora, mas ele fala aqui, ó, uma grande fortuna acumulada nas mãos de um só é um mal. Ele está dizendo aqui, ó. Ele fala assim, é mal tanto para o próprio que o possui, tanto para a pessoa, pois entregando-se como é natural, vai entregar-se, a linguagem dele, né, é importante que você entenda ao ler esse livro, ele usa um português erudito. Então eu estou parafraseando aqui para você entender, mas ele diz assim, nas palavras dele, como é natural, a gozos excessivos, termina por conseguir a consumir a própria existência. O aniquilamento por hipertrofia da riqueza. Olha o termo que ele cunhou aqui, ele cunhou um termo, chamado o aniquilamento, eu até anotei aqui embaixo, ó, hipertrofia da riqueza. A pessoa ela é aniquilada pela hipertrofia da riqueza, o excesso de riqueza. Acaba causando uma hipertrofia tal que aniquila a pessoa, aniquila o ser humano, e é verdade, a pessoa começa a desejar de forma desenfreada por todos os prazeres e gozos e acaba sucumbindo, acaba se afogando no próprio vômito, essa é a palavra aqui para expressar, né?
Aí ele fala aqui, ó, tanta gente que não possui um ceitil, ele fala, é um espetáculo vergonhoso para a civilização. Morte pela fome. Veja que ele analisa, que ele percebeu, que ele presenciou, que ele testemunhou pessoas morrendo de fome, enquanto muitos outros estavam desfrutando o acúmulo de riqueza, enquanto a hipertrofia da riqueza acontecia com alguns poucos, enquanto outros muitos sofriam fome. E ele diz aqui, a sociedade deve ser reformada sim, e ele repete, e ele enfatiza, sim, a sociedade deve ser reformada. Ele fala aqui, ó, na comunhão social, o pão de cada dia, mas isto não pela luta e pelo ódio. Olha só. É uma reforma não por meio de uma revolução violenta, como aconteceu na França, na Revolução Francesa e em outras tantas revoluções. Mas pela convicção e o amor. Olha só. Soa idealista? Soa algo ingênuo até? Ele romantizou? Isso, pode ser. Mas é o pensamento dele. Isso demonstra uma força de caráter e de honestidade intelectual e espiritual muito grande. É isto que é admirável no Farias Brito. Então não devemos assim olhar como se ele fosse um alienado acreditando numa ilusão. Isso na verdade era uma esperança, uma crença que ele alimentava no seu íntimo e que ele tentou expressar isso, concretizar pelas suas obras. Então ele sempre dizia, que eu vou explicar um pouquinho para frente, vou até adiantar um pouquinho aqui, que a verdadeira revolução é a luta pelas ideias. Ele acreditava na força da verdade das ideias para mudar a sociedade. Mas infelizmente o mundo real não é assim. O mundo real não funciona dessa maneira. Ele fala aqui, porque olha, eu até fiz olha só que interessante, ó. Ele fala aqui que precisaria, olha, a luta pela comida é luta de animais. Homens só lutam, ou pelo menos só devem lutar por ideias. Então ele era peremptoriamente contra a violência, a luta, para se estabelecer um ideal. Para ele, tudo tinha que acontecer no âmbito das ideias. Ah, se fosse assim, né? Infelizmente, não é a realidade da condição humana. Olha que ele fala, transformar a vida dos povos em lutas de lobos esfaimados não basta como ideal ou interesse. É preciso que sejam reabilitadas as condições morais da humanidade. É isto. Claro que para que houvesse no ser humano o discernimento, o entendimento, a compreensão de uma sociedade justa e verdadeira, como eu falei, parte do pressuposto de um ideal supremo que atingisse a consciência coletiva de todos, de uma forma tal que cada um olhasse para si e reconhecesse e discernisse os seus erros e suas falhas.
e que reconhecesse com humildade a necessidade de melhorar, de se corrigir. Isto é uma reabilitação, uma regeneração moral. É cada um saber de si, analisar, percebendo suas falhas, onde precisa melhorar. Tudo partindo de uma consciência que acusa, que incomoda, que mostra os erros, que aponta os erros, mas isso não acontece. Deveria ser assim, mas não é. Aí ele fala aqui, o interesse não une, separa. Então o que ele fala é que a sociedade é um jogo de interesse. É o que Thomas Hobbes diz, o homem é o lobo do homem. Ele até cita Thomas Hobbes aqui, inclusive. Ele tenta idealizar, ele tenta expressar o que ele pensa. Não há amizade mais profunda, afeição mais elevada e mais nobre do que a de homens que se congregam pela identidade da convicção. Então ele tinha piamente na sua cabeça a convicção de que quando um coletivo, uma sociedade se unem em prol de um mesmo ideal supremo, uma convicção suprema, consequentemente, naturalmente, a justiça, a igualdade se estabeleceria, porque todos estavam debaixo de um mesmo pensamento. Nada, olha só, ele tinha uma concepção da afinidade pela identidade de princípio e convicção. Então, imagina a humanidade todos tendo afinidades, procurando um alinhamento do que é correto, do que é certo, do que é errado, baseado em um único princípio. É isso que ele falava. E não por uma ideologia imposta. Derivada do próprio pensamento humano. Olha só. Aí ele percebe a realidade como é, a sociedade transformada em jogo perpétuo de explorações humanas, desumanas. Cada um esforçando-se por enganar a todos os outros. É isso, a sociedade sempre foi assim, sempre será uma contínua e ininterrupta exploração de uns aos outros. Não tem essa. Aí ele analisa a realidade, a virtude ela é rebaixada à condição de simples convencionalismo tradicional. Exato. As virtudes elas passam a ser convenções, conveniências. E é isso. Espero que você tenha... Eu vou ter que interromper porque acho que estão chamando aqui. Lamentável, eu sou sozinho aqui, mas espero... Eu ia continuar mais aqui, ó. Mas eu posso gravar a parte 2. Até mais.